A lei ela é rigorosa e todo mundo tenta evitar que isso aconteça. Às vezes é uma expressão, mas não é um interesse propriamente eleitoral, é reconhecimento do trabalho que as pessoas fizeram antes, no momento que você está lançando uma proposta. Por exemplo, no caso do trem-bala, a Dilma teve um papel fundamental para construir o edital, para formar os consórcios, para desenhar o projeto, anos de trabalho. E aí, pela restrição da legislação eleitoral, não pode participar daquele momento. Eu acho que é mais um sentimento do que propriamente qualquer outro objetivo. Ele não precisa disso para falar bem dela. Ele vai estar no comício lá no Rio de Janeiro, vai vir aqui em São Paulo fazer comício para a gente, vai para a televisão defendê-la. Portanto, ele jamais faria se soubesse ou se no momento conseguisse refletir sobre a necessidade de respeito à lei. Ele evitou, inclusive, participar da campanha e falou para mim o máximo possível para que essas coisas não aconteçam. Mas eu acho que ali não tinha nenhum objetivo eleitoral. Ele estava apenas acreditando a quem de direito o trabalho que foi feito. Senador, o São Paulo ainda tem um ICMS um pouco alto, tem gente que diz que emperra um pouco o desenvolvimento, exportação e importação. Se chegar um projeto de reforma fiscal, caso o senhor seja candidato, isso deve mudar, caso o senhor vença a eleição? O São Paulo, inclusive o governo de São Paulo, foi contra, o governo do PSDB foi contra a reforma tributária do Brasil. O próprio secretário de Finanças se manifestou contrário. Por quê? Porque eles achavam que sair da tributação na origem, o ICMS, para o destino, São Paulo, como é um grande produtor de riqueza, perderia muita receita. Então nós temos que equacionar essa questão construindo um fundo que faça as compensações para os estados produtores. É evidente que São Paulo não pode perder receita. Mas eu defendo a reforma tributária, votei favorável no Senado e como governador vou continuar defendendo, porque ela não é para esse ou aquele estado, é para o cidadão, é para a economia. Nós temos que acabar com o país, tem 28 códigos tributários. Cada estado tem um ICMS, são 44 alíquotas de ICMS. E não é só isso. No caso de São Paulo, nós estamos perdendo muitas indústrias para estados vizinhos. E isso eu não vou assistir passivamente. Se você for no sul do Mato Grosso do Sul, se você for no sul de Minas Gerais, ali extrema, que é a segunda polo industrial de Minas Gerais, se você for no norte do Paraná, são indústrias paulistas que migraram. Migraram por quê? Porque o governo não teve firmeza no defender a nossa economia. Eu não vou aceitar perder a indústria para quem quer que seja. Eu vou dar condições de competir em igualdade de condições. E para isso também nós temos que olhar para o interior de São Paulo. Nós temos hoje 443 cidades em São Paulo que só participam com 5% da economia do Estado, do PIB do Estado. Então esse esvaziamento econômico do interior tem que ser revertido com uma interiorização do desenvolvimento, trazendo indústria. Então, analisando a vocação econômica de cada região, dando incentivo fiscal e apoiando projetos estruturantes para o desenvolvimento. E, de outro lado, baixando o preço do pedágio, porque uma parte da economia do interior não é competitiva hoje por causa do abuso do pedágio. Por exemplo, você vai daqui, Ribeirão Preto, São Paulo, são R$120 para você ir e voltar. R$120 compromete qualquer produção de baixo valor agregado. Então isso está esvaziando uma parte da economia do interior. Nós temos que reduzir o preço dos pedágios e retomar o transporte ferroviário. Como diminuir essas tarifas, já que tem contratos aí em vigor? Como fazer isso? Há uma cláusula contratual que chama-se equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E eles podem ser alterados tanto favorável à empresa, que muitas vezes reivindicaram, quanto favorável ao consumidor. O que mudou no Brasil? Aumentou que o volume de carga nas estradas é muito maior do que era antes. A frota de automóveis cresceu de forma muito expressiva e continua crescendo. Você vê, nos últimos 12 meses aumentou 19% a produção de automóveis no Brasil. Então essas empresas estão com uma receita extraordinária. E os contratos foram feitos com uma taxa de retorno de 20% a 27%. Hoje a taxa interna de retorno é de 8% a 8,5%. Então, isso deu uma diferença entre o pedágio federal e o pedágio estadual, do governo Lula e do governo do PSDB, de 7 vezes a diferença. Não pode ser uma diferença tão grande. Tanto nós temos razão que nos últimos contratos do próprio Estado, eles já estão usando 8,5%. E estão usando IPCA para o índice da inflação. Então tem espaço para negociar. Se for necessário prorrogar o prazo de concessão, nós vamos prorrogar. Mas essas tarifas não vão continuar em São Paulo, porque elas são abusivas e estão prejudicando o desenvolvimento do Estado e a renda das famílias. Em relação ao projeto Ficha Limpa, que já vai para valer para essas eleições, qual a avaliação que o senhor faz? Não, eu lutei para aprovar o mais rapidamente possível no Senado. Acho que ele ajuda a moralizar a vida pública, mas não é suficiente.
o único instrumento realmente decisivo para a gente melhorar a qualidade da representação pública é o voto. Eu acho que cada eleitor tem que votar com bastante consciência, não só elegendo gente que tem integridade, ética, como, mais do que isso, contribuindo para que a gente tenha pessoas qualificadas, com proposta, com projetos, com compromisso com o Brasil, para melhorar a qualidade da democracia brasileira.